Uma boa noite, está começando na TVC 9 da Via Cabo e 14 da NET, o programa do SIMP. O programa é este de responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. O SIMP que está localizado no Anchieta 279, os nossos telefones 3028-7236, 3225-7236, o nosso e-mail oficial, que também é o nosso endereço no Orkut, simp@simpelotas.com.br. E o nosso site, atualizado hoje pela parte da tarde, simpelotas.com.br. Também o Twitter, twitter.com/simpelotas, como aparece na tela aí, quem quiser ser aí o seguidor ou ser seguido pelo SIMP, twitter.com/simpelotas. E além deste programa aqui de TV, o SIMP tem às quintas-feiras às 18 horas, na 104.5 Rádio Com, o programa Voz Trabalhadora, também de responsabilidade dos sindicatos municipais de Pelotas. E esse programa de quinta-feira pode ser ouvido pelo site da rádio, que é radiocom.org.br. E o nosso canal de vídeos no YouTube, que é youtube.com, como aparece no finalzinho aí do vídeo, youtube.com/user/simpelotas. Os vídeos da semana passada, o programa da semana passada, já estão no youtube.com/user/simpelotas. Uma boa noite, eu sou o Douglas e este é o Everton. Boa noite a todos, toda a comunidade pelotense, todos os municipários. Bem, pronto para hoje? Pronto, sempre pronto. Sempre pronto. Sempre pronto. Quem, retornando aí na questão do site do SIMP, simpelotas.com.br, até ele... acho que a penúltima ou antepenúltima matéria postada é uma matéria que fala primeiro do crédito da mídia, até uma nota que a gente colocou, porque ao longo desta última semana a gente praticamente todos os dias foi citado, tanto nos dois jornais de Pelotas, quanto no site também Amigos de Pelotas, que colocou aí uma matéria nossa de capa. E outros, a Rádio Com também, que sempre faz entrevista. Então esse crédito que a gente tem, no geral as notas foram tal qual escrita pelo SIMP, não foi tirando aí um dos diários que acabou reescrevendo conforme era a sua conveniência. Mas então esse crédito importante aí para o sindicato aí, em relação ao trabalho, o tipo de trabalho que vem sendo desenvolvido. E no nosso site, na parte esquerda do site já está o vídeo da semana passada, e na parte direita do site, como a gente sempre tem feito a propaganda, o informativo do SIMP, que é o informativo de finalzinho de dezembro, avaliando ali pós-negociação salarial, as audiências públicas e outros temas que estavam em pauta aí a partir de junho. Então a gente fez uma avaliação bem interessante, bem objetiva em relação a este ano aí, que deu o desenrolar da pauta permanente muito acima das audiências públicas. E a gente trocou ali na entrada do site, onde tinha as nossas duas fotos, que era da bandeira do SIMP, fotos bonitas da bandeira do SIMP, trocou pelas charges do SIMP, Então, ou as pessoas que entrarem em imagens vai encontrar também as mesmas charges, se quiser baixar, as charges, as mesmas que estão ali num flash de apresentação na capa do SIMP, do site do SIMP. Um deles como é que é? Qual que tu quer lembrar? A primeira, aquela. Primeira do... Sofreu até um processo, acho que antigamente. É verdade. Uma charge antiga. A charge antiga, que ela representa a verdade, assim. A pessoa ficou meio... Fomos processados, a Polícia Federal esteve visitando a nossa sede lá do sindicato. Não sei por quê. Não sei. Bom, entrar ali vai ver a primeira charge. Uma charge do período da eleição. Tendo em vista que já está se aproximando, provavelmente essa charge vai ser... Pior é que ela continua atual, sabe? Aquelas obras clássicas que a gente lê assim, e que foi escrito em 1848, por aí, a gente traz para hoje, tá atualíssima, A charge é a mesma coisa, a charge foi feita aí há anos, mas está bem atual. E uma outra charge que está bem atual, e esperamos que esta aí, assim como a outra, tenha uma mudança de uma forma emergente aí. Vamos pensar, entre aspas, positivo, com o pé bem atrás, depois dessa tal de reforma administrativa, que é a charge que trata do corte do ponto, do assédio moral, do questionamento da prefeitura em relação aos atestados de educação, ou seja, não reconhece o adoecimento por parte dos trabalhadores da educação e acha que existe um grande esquema. E hoje, acho que mais adiante, a gente vai falar da questão dos agentes de trânsito também, que questiona bastante a ética dos médicos, Então, questão de
do questionamento dos atestados. Não os agentes, né? A lógica do governo questiona. A lógica, bom, a gente vai falar mais sobre isso. Desenvolve aí, mais. Né, explicar bem aí, até para não ficar aí, né, de uma forma dúbia, né? E também no meu quartel não, né, que era até então os informes do SIMP, todo o material do SIMP era arrancado da Secretaria de Trânsito. Aí também vamos fazer um relato de uma reunião que a gente teve com o secretário de Trânsito, aparentemente uma realidade, pelo menos quanto à liberdade sindical, aparentemente vai mudar. Muito bem. Os telefones 9155-2080, 8411-8157, são os telefones para quem quiser mandar uma mensagem. Semana passada recebemos várias mensagens. Muitas. Quem puder mandar antes as mensagens, talvez a gente possa nos temas desenvolver mais, né? Porque às vezes fica pouco várias tempo, mensagens, a gente acabou correndo talvez na semana passada e inclusive depois a gente recebeu 2 mensagens a mais, né? Tivemos que ligar para algumas pessoas, para 2 pessoas que mandaram mensagem que a gente não conseguiu responder no programa, né? E até eu queria achar uma delas aqui, vamos ver se eu consigo achar de uma forma urgente, senão a gente entra no tema e depois volta nela. Bom, não vou achar aqui. Uma pergunta que a gente tinha feito aqui, né? Alguém tinha questionado em relação a alguma secretaria, não tem uma mensagem da web. É verdade. Tinha questionado se o SIMP sabia que em alguma secretaria teria um secretário e 2 adjuntos. E até a gente comentou que no primeiro boato, até então, porque a gente não tinha nenhuma confirmação, teria sido na Secretaria de Educação, né? Várias pessoas estiveram lá, disseram que tem 2 adjuntos agora, ou 2 secretários, tal. Mas segundo a mensagem que a gente recebeu já após o encerramento do programa, é no desenvolvimento rural. Tem um secretário e 2 secretários adjuntos. A gente essa semana já começou a investigar sobre isso, essa semana a partir da mensagem da semana passada, e em breve aí esperamos ter uma resposta mais concisa ainda dessa possibilidade. Acredito que é possível, né? Sim, se espera. Assim se espera a resposta, mas que seja negativa, né? Mas então, na semana passada a gente ia tocar num tema que é na Colômbia, né? E aí eu lembro que uma das pessoas me perguntou ao longo dessa semana, mas por que você falar da Colômbia, né? Qual é a relação, né, da Colômbia com Pelotas, né? O Colômbia com a prefeitura, né? E eu acho que é importante a pergunta, né? Primeiro porque as pessoas têm que entender a relação, né? Que quando a gente fala de um outro tema, na questão mais de uma forma conjuntural, né? O que significa que a gente vai discutir a questão da Colômbia com a realidade aqui, com a realidade do Brasil, a realidade do Rio Grande do Sul, que é a realidade da América Latina. Eu acho que esse debate conjuntural a gente precisa compreender, né, das coisas porque Pelotas parece que às vezes as pessoas, quando o SIMP toca num tema, né, que as pessoas não percebem diretamente relacionado ao salário ou ao vale alimentação, parece que a gente está saindo do foco, né, mas não é verdade. Várias coisas que ocorrem aqui em Pelotas é uma coisa conjuntural em outras cidades, aí dá para a gente relacionar outros partidos e outras linhas de governo. Mas a questão da Colômbia, o tema era em relação ao assassinato de sindicalistas lá. Vou dar algumas estatísticas aqui, Everton, e de repente tu começa a desenvolver. Bom, no ano de 2009 foram 48 sindicalistas assassinados, no ano de 2009. No ano de 2010, até o primeiro semestre, 36 sindicalistas haviam sido assassinados. Nos últimos 24 anos, pegando aí até 2010, de 86 a 2010, 2.840 sindicalistas foram assassinados na Colômbia. Isso dá uma média de 119 pessoas assassinadas que tem relação aí diretamente com os sindicatos por ano. Durante o governo do presidente Uribe, né, que não é mais agora, mas o Everton vai dizer se é um governo diferente ou não, nos 8 anos do Uribe, Álvaro Uribe, 565 sindicalistas mortos, a média de 71 assassinados por ano também, a cada ano de governo. Em setembro passado eu estive na Colômbia, né, e o debate de uma conferência interamericana da Internacional dos Serviços Públicos, que foi na Colômbia, em Cartagena de las Índias, especificamente por causa desse tema. Né, ninguém sabia. A princípio ninguém sabia ou não era um tema divulgado. Então a partir de agora, ou a partir desta conferência interamericana, eram 32 países que estavam reunidos lá, e o foco era esta realidade,
né, em relação ao assassinato sindicalista, a falta de liberdade sindical, o desrespeito aí ao movimento sindical, né, ao movimento social também lá na Colômbia. Mas eu acho importante tu colocou bem ali no início, né, a questão de que às vezes as pessoas não entendem muito o porquê de discutir esse tipo de assunto, né. A Colômbia é um governo dito democrático, assim como o governo brasileiro, né, o presidente é eleito, né, através do voto direto da população, né. E o que acontece? Na realidade, é um tema importantíssimo de ser debatido. A morte dos sindicalistas na Colômbia representa toda uma lógica, né, ideológica digamos assim, de receber o movimento social, a maneira de tratar o movimento sindical, o movimento social. E num período que nós vivemos, no mundo inteiro, aí, a gente tem observado a crise do capitalismo, a crise mundial do capitalismo, e o Brasil, né, corre risco sim de entrar aí em seguida, até agora tem curtindo vem surfando uma maré mais tranquila, mas não é descartado, até pelo contrário, é bem difícil que o Brasil continue, na realidade, em cima dessa onda, né? Então, a crise do capital é um risco iminente de chegar aqui também. E a lógica, dentro de uma crise, assim como foi antes da Segunda Guerra Mundial, pode ser observado isso na história, diante de uma crise, o fascismo é algo que se acirra, né? Então, essa lógica de combate aos movimentos sociais de forma criminosa, ela não que não exista no Brasil, mas ela pode ainda ser mais acirrada, né? A gente falou no último programa do Chico Mendes, né? E, entre outras. Recentemente, São Paulo. Recentemente, São Paulo, a gente pôde ver sindicalistas sendo assassinados. Então, a gente tem sim que denunciar a maneira como o governo do Uribe, hoje do Juan Manuel Santos, que é partidário da mesma lógica de governo da Colômbia, tem tratado os sindicalistas. E tomar muito cuidado. A gente tem que fazer essa avaliação, tem que fazer essa crítica, tem que fazer essa denúncia. Como tu falou, não é divulgado, pouca gente sabe, mas esses dados são reais. A Colômbia vive realmente uma realidade complicadíssima para a luta. E nós temos, não só por solidariedade, mas também porque esse tipo de combate aos movimentos sociais pode ser mais acirrado do que ele já é tratado aqui no Brasil. Então, é papel do SINP, é papel dos sindicatos, é papel dos movimentos sociais, sim, combater a lógica do fascismo, que, como eu disse, né, não pensem, infelizmente, o fascismo ele não morreu. Né, ele não morreu. E as crises do capital podem, sim, gerar um sentimento fascista e o surgimento do fascismo no Brasil. E nós temos que estar preparados, denunciando e combatendo isso. É uma forma de combater essa lógica, denunciar, e é uma forma de combater, refletir e organizar os municipais, organizar todos os movimentos sociais para enfrentar isso, né? Porque, infelizmente, essa realidade, se ela é possível na Colômbia, no mundo de hoje, ela é possível em qualquer lugar do mundo, né? E lá na Colômbia tem diversos movimentos de lutas, né? E um enfrentamento bem acirrado. As Farc, que chegam a acusar de terrorista, não é terrorista. Na minha visão, Farc não é terrorista, é um movimento beligerante, né? O próprio governo brasileiro também não entende como terrorista as Farc. E também tem os grupos paramilitares, que são grupos do governo, grupos de direita, armados, que esses trabalham com o narcotráfico e são os responsáveis aí pelos assassinatos. Mas, como eu disse, são grupos, sim, com apoio do governo. E isso, infelizmente, não está longe de acontecer aqui no Brasil. Nós temos que estar bem alerta e refletindo sobre isso aí, né?